Shalom, queridos, que a paz de Cristo inunde seus lares. Sejam calorosamente bem-vindos ao nosso estudo. Estou vibrando com o que Deus nos revelará no capítulo 25 do livro de Gênesis. Olha, um capítulo riquíssimo que fala sobre a continuidade das linhagens, né? O fim de uma era com a morte de Abraão e um momento, assim, decisivo envolvendo a primogenitura. Vamos juntos desvendar as lições preciosas deste texto. Mas, antes da gente mergulhar fundo aqui na palavra, um pedido rapidinho. Se este conteúdo ainda não faz parte da sua rotina, considere clicar no botão seguir ou inscrever-se e ativa lá as notificações para não perder nenhum estudo, tá bom? E se essa análise tem sido uma bênção para a sua vida, compartilha, manda agora mesmo para os amigos, para a família. Assim, a palavra de Deus alcança mais corações. Ok, então? Vamos abrir nossas Bíblias. Gênesis, capítulo 25. O capítulo começa de um jeito talvez inesperado para alguns, né? Abraão casa de novo. Depois de Sara, ele casa com Quetura. Tá logo no versículo 1. Exato. E aí o texto lista os filhos que Quetura deu a ele, né? Zinrã, Jocsã, Medã, Midian. São vários nomes ali nos versículos 2 a 4. Esses nomes vão dar origem a outros povos ali da região. Mas o ponto-chave mesmo, sabe? O ponto crucial tá ali nos versículos 5 e 6. O texto faz questão de frisar, assim, com todas as letras. Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Tudo para Isaac. Tudo para Isaac. Já para os outros filhos, os das concubinas, e aqui Quetura entra nesse contexto de herança, né? Para eles, Abraão deu presentes. Mas olha só, ele os enviou para longe, lá para o Oriente, separando mesmo de Isaac. Nossa, isso é poderoso. Mostra uma clareza do Abraão, né? E claro, a soberania de Deus ali em manter a linhagem da promessa focada em Isaac. Mesmo cuidando dos outros filhos, o foco da aliança era muito claro. É um princípio importante, eu acho, sobre discernimento, sabe? E foco no propósito principal que Deus estabelece pra gente. Então, o capítulo segue para um momento bem solene. A morte do grande patriarca, Abraão. Versículos 7 e 8. 175 anos, uma vida longa mesmo. O texto diz que ele expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Que expressão bonita essa, né? Reunido ao seu povo. Sim, essa expressão reunido ao seu povo, ela tem um peso enorme naquele contexto. Fala dessa conexão ancestral, sabe? Espiritual. E olha que detalhe interessante no versículo 9. Quem o sepulta? Isaac e Ismael. Os dois juntos. Os dois juntos. Eles colocam o pai na mesma caverna de Macpela, onde Sara já estava. Então, apesar das tensões que a gente sabe que viriam depois, nesse momento específico, os dois filhos estão ali, juntos, honrando o pai. É um detalhe bem significativo, eu acho. E logo depois, o texto reforça, lá no versículo 11, Deus abençoou Isaac. Para não deixar dúvida, né? A continuidade da bênção é afirmada ali claramente em Isaac. Faz todo sentido. Aí o capítulo dá uma pausa, né? Na história de Isaac, para detalhar um pouco a linhagem de Ismael, ali dos versículos 12 a 18. Isso, cumprindo aquela promessa que Deus fez para Agar lá atrás. Lembra que Deus disse que faria de Ismael uma grande nação. Lembro sim. Então, aqui a gente vê os nomes dos filhos dele. Nebaiote, Quedar. São 12 príncipes, segundo as suas tribos, como diz o versículo 16. Eles são os ancestrais de muitos povos árabes. E o versículo 18 tem uma frase interessante, diz que Ismael se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Diante? O que isso quer dizer exatamente? Então, essa expressão hebraica, al-pané, ela pode ter algumas nuances. Pode indicar proximidade geográfica, sim, mas também pode sugerir uma relação de alteridade, de estar face a face, talvez com uma certa tensão ali, né? Uma relação distinta com os descendentes de Isaac. Entendi. Uma proximidade, talvez, um pouco tensa, né? Exatamente. Mostra que essa outra linhagem também floresceu, como Deus tinha prometido. Mas agora, a narrativa volta para o fio principal. Voltamos para a linhagem da promessa. Isaac, versículo 19. O texto até nos lembra
que Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca, lá no versículo 20. E aí, um drama familiar que a gente já viu antes em Gênesis. Rebeca era estéril, versículo 21. Esse tema da esterilidade aparece de novo, né? Mas olha a atitude de Isaac. Ele não entra em desespero, não busca primeiro soluções humanas. O texto é claro e diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher. Ele orou. Ele orou. E qual o resultado? O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca ficou grávida. Tá lá no finalzinho do versículo 21. Que testemunho forte de fé, né? E da resposta de Deus à oração perseverante. Porque se a gente olhar a cronologia, foram 20 anos de espera desde o casamento. 20 anos. Nossa, mas a gravidez quando veio não foi nada tranquila. Versículo 22. Os filhos lutavam dentro do ventre dela. Exato. Imagina a aflição dessa mulher, Rebeca. Ela até pergunta, se é assim, por que isso está acontecendo comigo? E o que ela faz? De novo, a busca por Deus. Foi consultar o Senhor, mais uma vez, né? A busca pela direção divina no meio da dificuldade. E a resposta de Deus é uma das profecias mais importantes de Gênesis. Está ali no versículo 23. É muito forte. Deus diz: 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Uau! Pausa breve. Isso aqui já define toda a dinâmica futura entre esses 2 filhos e os seus descendentes. É o plano de Deus subvertendo a ordem natural da primogenitura, que era tão importante naquela cultura. Fascinante, né? Muito. E aí chega o momento do nascimento, versículos 24 a 26. Primeiro nasce um menino ruivo, o texto diz ruivo e todo peludo. Tom vívido, deram para ele o nome de Esaú. E logo em seguida nasce o irmão, e olha isso, com a mão segurando o calcanhar de Esaú. Leve risada. É uma imagem muito forte. Muito. Risos leves. Por isso o nome Jacó, que significa aquele que segura o calcanhar. Mas também tem essa conotação de suplantador, enganador, né? Já nasce ali, marcando território. E o texto ainda diz que Isaac já tinha 60 anos, reforçando os 20 anos de espera. Essa descrição do nascimento e os nomes, eles são carregados de significado profético, né? Já antecipam todo o conflito e essa inversão que Deus tinha acabado de anunciar. E os meninos crescem e as personalidades são bem diferentes. Versículos 27 e 28. Esaú vira um caçador habilidoso, né? Homem do campo, um aventureiro. Já Jacó era pacato, caseiro, diz que ele morava em tendas. Sim, o texto contrasta bem os dois. E aí entra um fator de tensão familiar, as preferências dos pais. Isso sempre complica, né? Pois é, o versículo 28 é direto. Isaac amava Esaú, porque gostava da caça dele, mas Rebeca amava Jacó. Esse favoritismo claro. Ele já planta sementes de conflito ali dentro da família. Com certeza. E isso prepara o terreno para a cena seguinte, que é talvez a mais famosa do capítulo, né? A venda da primogenitura. Versículos 29 a 34. Exatamente. E para a gente entender a gravidade disso, a gente precisa pensar no que significava a primogenitura naquela cultura. Não era só dinheiro, né? Não era só receber mais herança. Não, ia muito além disso. Sim, tinha a porção dupla da herança material, mas o mais importante era a bênção patriarcal. Era a liderança espiritual e social da família que estava em jogo. Era algo de imenso valor. Entendi, era um pacote completo, então. E como é que a cena acontece? O texto descreve de um jeito muito vivo, né? Muito vivo. Jacó, o caseiro, preparou um ensopado. O texto hebraico sugere que era de lentilhas, algo vermelho. Aí Esaú chega do campo. Cansado. Faminto. Tom de cansaço. E ele diz assim, no versículo 30, me deixe comer um pouco dessa coisa vermelha aí. Estou exausto. Olha a impulsividade. Ele nem chama a comida pelo nome direito. Essa coisa vermelha. Focado só na fome, né? Na necessidade imediata. Totalmente. E Jacó, percebendo a oportunidade ali, na fraqueza do irmão, talvez astúcia, talvez oportunismo, o texto não julga explicitamente a ação de Jacó aqui, só relata, ele diz, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Direto ao ponto, versículo 31. Nossa,
E a resposta de Esaú é chocante, né? Versículo 32. Estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Exato. É inacreditável. Ele troca um direito sagrado, uma bênção futura espiritual, por uma satisfação física imediata, um prato de ensopado. É muito forte isso. Ele não viu valor nenhum naquilo, naquele momento. Nenhum. E Jacó ainda exige um juramento para garantir o negócio. Esaú jura e vende. Versículo 33. Aí Jacó dá para ele pão e o ensopado. Esaú come, bebe, levanta e vai embora. E o narrador conclui de uma forma assim, lapidar, no final do versículo 34. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Desprezou. Essa palavra é pesada. Muito pesada. ênfase forte. Ele não apenas vendeu por necessidade, ele menosprezou. Ele não deu o devido valor àquilo que era espiritualmente significativo, a herança da aliança. Que lição forte para nós, né? Quantas vezes a gente não é tentado a trocar as bênçãos de Deus, as coisas duradouras, nosso relacionamento com Ele, nossa integridade, por pratos de lentilha momentâneos. Aquele prazer rápido, aquela vantagem imediata, aquele atalho que parece mais fácil. Mostra o perigo do imediatismo, né? De viver só pelo físico, só pelo agora, esquecendo que é eterno. E também nos lembra que, embora Deus seja soberano, a gente viu a profecia que o mais velho serviria o mais moço, isso ia se cumprir de qualquer forma, as nossas escolhas têm consequências reais. Elas demonstram o que a gente realmente valoriza no coração. Esaú desprezou a bênção. Jacó, apesar dos métodos questionáveis dele aqui nesse episódio, ele desejou a bênção. Ele valorizou aquilo que Esaú desprezou. Que tesouro encontramos hoje em Gênesis 25. Que possamos ser como Isaac e Rebeca, buscando a Deus em oração, né? E como Jacó no desejo pela bênção, embora com métodos melhores, claro. E não como Esaú, desprezando o que é sagrado. Um abraço fraterno e até nosso próximo encontro com a palavra.